Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar 12 expressões super usadas, acredito que as mais usadas aqui no Brasil, para vocês aprenderem. Bora lá! Bem, neste mês já tivemos vídeos de pronúncia, de gramática, de mindset, que é a palavra que utilizamos aqui, mindset, né? De mentalidade. E hoje, então, vou fazer um que vocês sempre me pedem, que é sobre expressões. E eu selecionei umas super usadas. E assim, elas são um pouco informais, claro, elas são, né, do dia a dia, mas já estão tão usadas que a gente nem pode dizer que é informal, né? Todo mundo o tempo todo usa essas expressões, tá bom? E eu vou começar com a caramba. Caramba! O que é isso? Caramba nós utilizamos de duas maneiras. Ela pode significar muito. Então eu posso dizer: eu trabalhei pra caramba na semana passada. Eu trabalhei pra caramba. Ou seja, muito. Nossa, viajei pra caramba nesse último mês. Estava uma delícia, viajei pra caramba. Né? Então, quando você quer dizer muito, pode substituir esse pra caramba. Ou pelo menos, se você ouvir, você vai entender. E o caramba pode também ser uma interjeição, né? Uma interjeição um pouco negativa. Por exemplo, eu falo: caramba, Pedro, você ainda não foi no supermercado? Poxa, eu tô precisando que você vá lá. Né? Então, caramba quer dizer puxa vida, né? Então, essa é a interjeição. Caramba, você não viu que o meu carro estava ali? Você bateu no meu carro. Então, assim, sempre como uma interjeição no começo da frase. Se é no meio, então vai ter aquele sentido de muito. Eu trabalhei pra caramba, eu viajei pra caramba, enfim, tá bom? Caramba! E aí nós temos o imagina. Imagina vem do verbo imaginar, né? Eu imagino que este ano será um ano muito bom, né? De muito progresso. Eu imagino, né? Então, do verbo imaginar. Mas tem sido muito usado no sentido de nada, em resposta a obrigado. Então, eu falo: nossa, obrigada, né? Por vocês assistirem ao vídeo. E aí vocês respondem: imagina. Ou seja, não foi nada, né? Então esse não foi nada ou de nada, a gente usa muito imagina, né? Obrigada por me emprestar o seu carro. Imagina. Tranquilo, tá bom? E aí temos um muito conhecido que é o cara, que vocês com certeza já escutaram, né? Cara pode significar rosto, né? Tem alguma coisa aqui na minha cara? Ou o que é isso na sua cara? A gente usa mais rosto, né? Mas muita gente também pode falar cara. A minha cara tá suja, por exemplo. Mas cara tem sido largamente utilizado também para chamar um amigo, uma outra pessoa. Eu falo: e aí, cara, vamos sair hoje? Né? Nossa, cara, você não sabe o que me aconteceu. Então, nesse sentido de chamar o outro. E pode ser uma pessoa que você não conhece também. Então, eu falo: você falou com o cara lá da oficina? Você já falou com ele? Aquele cara lá que estava ali na rua, você conhece ele? Aquele cara? Então, quando você não sabe o nome da pessoa, ou não lembra, não quer lembrar, então você fala simplesmente cara. Não, cara, não. E aí nós temos também duas expressões, né? Uma delas é aquela cara de pau, que eu já expliquei para vocês em outro vídeo, vou deixar o link aqui abaixo. E tem o ficar de cara, que o ficar de cara é quando você fica muito chateado, muito magoado com outra pessoa. Você fala: nossa, fiquei de cara com ela, você não sabe o que ela me fez. Nossa, fiquei de cara. Fiquei de cara com o meu chefe, ele disse que ia me dar um aumento e não me deu, fiquei de cara. E aí uma outra expressão que a gente sempre usa, que eu também já expliquei aqui um pouco, é o é mesmo.
né? Eu fiz o vídeo do mesmo, onde eu expliquei todos os casos, mas nós temos uma expressão com mesmo, que é o é mesmo, que nós utilizamos muito. E significa somente é verdade, né? É sério isso? É sério? Então eu falo, é mesmo? Você vai viajar para fora? É mesmo? Ou, a Maria e o João se casaram. É mesmo? Né? Então, quando você quer dizer é verdade, é sério, você pode dizer simplesmente é mesmo? Tá perfeito. E aí nós utilizamos muito simplesmente é, com o sentido de sim, para confirmar então alguma coisa. Eu falo, é verdade que o João e a Maria se casaram? É. Então, você foi lá com eles? É, fui. E você vai ficar em casa hoje? É. Não tem nada para fazer? É. Também pode ser só para também confirmar dessa maneira. O outro faz uma afirmação e você concorda, né? Então, o Brasil tá com vários problemas. É. Então, ao invés de dizer sim, nós falamos muito mais o é. Não é? Aproveitando o não é, eu vou explicar o né. Que o né é a contração do não com o é, então fica né. Que também é um jeito da gente pedir a confirmação do outro, né? Eu mesma uso muito, já é até um vício de linguagem, que é para pedir a confirmação, né, de outra pessoa, e na verdade nem é isso, né? Muitas vezes já é simplesmente por vício. Que com certeza na sua língua também tem alguma coisa assim, né? Alguma palavrinha que vocês utilizam rapidamente, não sei, para confirmar também algo. Então, no português a gente vai falar, verdade que você gosta de arroz, né? E você falou com ela, né? E vocês entenderam tudo o que eu disse, né? Então você está pedindo a confirmação do outro, né? Então utilizamos largamente este né, que é não com é. Sapatinho à sua cara. É minha cara, né? Outro que está sendo muito utilizado para confirmar é o beleza. Beleza, como vocês sabem, significa algo bonito, né? Então eu falo, o Brasil tem uma beleza sem igual, né? Ela tem uma beleza natural. Então, nesse sentido literal. Mas nós usamos para confirmar. Então, por exemplo, você fala, Márcia, vamos ao cinema hoje? Eu falo, beleza. Você quer comer pizza amanhã? Beleza. Ou seja, sim, para mim está ótimo. Mas também é utilizado como tudo bem. Então a pessoa fala, e aí, beleza? E o outro responde, beleza, beleza, beleza. É do jeito que nós usamos. Então, muito utilizado beleza. Tudo bem? Tudo certo. Beleza? E tem uma outra que é a pode deixar, que significa deixe que eu cuido disso. Por exemplo, eu falo, você olha as crianças para mim? Eu falo, pode deixar. Olha, eu vou ali e já volto. Você olha a minha bolsa? Pode deixar. Então, deixe que eu cuido disso. Então, você pode dizer simplesmente pode deixar. Eu vou fazer o jantar. Pode deixar. Deixa comigo que eu faço. Então, eu cuido disso. Tudo bem? E aí temos uma simples que dá para entender pelo que nós falamos, que é a fala sério. Então eu falo, fala sério, você não fez isso. Fala sério, você não vai sair e deixar as crianças aqui. Fala sério, você não vai parar de estudar português. Fala sério. Então, nós utilizamos muito esse fala sério e também pode ser somente no final da frase. Por exemplo, seu amigo fala, eu vou parar de estudar esse ano. Você fala, fala sério. Você não está pedindo para ele confirmar que é aquilo, mas assim, cara, não acredito, não faça isso, né? Então fala sério.
Então você quer usar somente para exaltar muitas vezes alguma coisa. Nossa, o João me convidou para sair esta noite. Fala sério. Ou seja, ele tá brincando, né? Tá de brincadeira comigo. Fala sério. Então também nesse sentido de exaltação. Temos uma que eu já expliquei muitas vezes aqui nos vídeos, mas sempre me perguntam, que é a nossa. Nossa significa Nossa Senhora Aparecida, que foi reduzido, então nós falamos muitas vezes Nossa Senhora, muitas pessoas também ainda falam, e aí, de maneira mais curta, falamos apenas Nossa. E é somente uma interjeição também de espanto, de surpresa. Eu falo, nossa, não acredito que você fez isso. Nossa, que lindo que é o seu filho. Nossa, que casa mais bonita. Então, somente uma interjeição de espanto, de surpresa. Tá bom? Nossa, velho, que ressaca. E aí, uma que eu adoro, que é a que saudade. Né? A que saudade significa como eu sinto falta disso. Então nós falamos que saudade da minha casa, que saudade da comida da minha mãe, que saudade eu sinto de você. Então é nesse sentido, você pode usar largamente aqui, nós utilizamos muito isso, que saudade. Da mesma forma, utilizamos a que lindo ou que linda, né? Eu vejo que muitos de vocês não sabem ainda essa expressão tão simples, né? E nós utilizamos muito. Então, que lindo esse seu carro! Nossa, que linda a sua filha! Que lindo ficou o seu cabelo! Então, pode usar largamente. E um bônus, que é uma que nós utilizamos o tempo todo, é a que legal. Então, eu falo, que legal a sua casa! Nossa, diferente, que legal! Que legal esse livro aqui, adorei. Tô procurando um presente pra minha namorada. Ah, que legal, a gente tá em promoção. Ai, esse filme, que legal, né? Nossa, gostei tanto, gostei pra caramba, que legal. E aí, cara, gostou do filme? Gostei pra caramba, que legal. É, gente, e aí é por isso que muitas vezes vocês não entendem nada do que nós estamos falando aqui no Brasil, né? Por isso que é bom ir aprendendo essas pequenas expressões, essas pequenas frases do dia a dia, porque usamos no dia a dia, pelo menos para compreender o que a pessoa está falando com você. Mas pratiquem, porque com certeza você vai aprender super fácil, porque são expressões muito fáceis de se absorver. Tá bom? Um grande beijo para vocês e espero que vocês tenham gostado pra caramba do vídeo. Super beijo e até o próximo. Tchau, tchau!